Nossa, isso ainda existe. Eu pensei que tinha perdido em alguma mudança quando era criança. Mas é bom ver que ainda existe. Eu adorava umas coisas bastante infantis. Lembro quando eu escrevi isso quando criança. Às vezes raiva por donação que meus pais achavam que eu tinha feito de errado. Tantas histórias bobas. Mas que sem dúvidas marcaram a minha vida. Ele ainda tem folhas em branco. Talvez ele mereça ser escrito de novo. Mas se passou tantos anos que como é que eu escrevo isso? Eu acho que eu deveria começar pelo tradicional. Querido diário. Estamos a mais da metade do inverno. O clima ainda é meio chuvoso e frio, mas os dias estão ficando mais quentes. Com o passar do tempo, estão cada vez mais quentes, como sempre foi. Querido diário, há quanto tempo eu não te via? Eu imaginei que você tivesse perdido em algum fundo de gaveta, ou se perdido com o tempo, com a mudança, com tudo que aconteceu. Sei lá, você me trouxe recordações de momentos que, nossa, eu já nem lembrava mais. Eu te escrevi tantas coisas. Eu te contei sobre brigas com os meus pais, eu te contei sobre paixões. Mas eu não sei por que em algum momento eu deixei de te contar as coisas. Mas sabe, você perdeu muita coisa da minha vida, muita coisa mesmo. E eu nem sei por onde nem como te atualizar. Mas eu sei que você tá afim de saber. Afinal, a sua melhor história sou eu. E eu não sei. Aconteceu tanta coisa. As pessoas mudaram tanto. As pessoas perderam o sentido da vida, de tudo. Eu vou te contar, não se preocupe, eu vou te contar tudo direitinho como tudo aconteceu. Mas sabe, eu vivi tantas experiências incríveis e chegou um momento que eu não esperava. Você vai se surpreender. E a população inteira jamais esperou. Realmente ficamos de mãos atadas, não sabíamos exatamente nem o que fazer. Era como lutar contra algo invisível. Eu sei que eu tô te deixando curiosa, você deve estar se perguntando, lutar contra coisa invisível? Mas era exatamente assim que todo mundo se sentiu, lutando contra algo invisível. Parece até filme de terror. E em muitas famílias, foi um filme de terror. Inclusive, na minha. Então eu vou te contar tudo o que você perdeu. Em todo lugar que você ia, em tudo que você ligava, se você procurasse no YouTube, se você procurasse na internet, se você ligasse a televisão, tudo que você conseguia ouvir era pandemia. Pandemia, pandemia, pandemia. As pessoas só falavam disso, você só sabia disso, não havia outra coisa para se informar. Porque o mundo todo estava de olho na pandemia. 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 Ai, droga. Quebrei a ponta. E quando vimos o nosso banho de sol rotineiro, a caminho do trabalho, a caminho da faculdade, a caminho de qualquer outro lugar, passou a ser um banho de sol em janela, no apartamento, dentro de casa, no quintal, na varanda, no limitado espaço que você tinha dentro do seu próprio espaço. Ninguém mais sabia onde era o seu lugar e nem entendiam qual era o seu lugar.
Você não viveu comigo nenhuma pandemia. Nós não vivemos nenhuma. E que fase eu estava vivendo, você precisava ter visto. Todos os dias pela manhã eram aulas. Eu morava em outra cidade. E eu não te levei comigo. Eu tinha outra rotina. Eu saía cedo, pegava o famoso T065, São Raimundo Bandeira Tribuse. Às vezes tocavam músicas que me traziam de volta pra casa. Músicas tão antigas, com som de cidade pequena. E me desculpa, e muitas dessas vezes eu nem lembrava que você existia. Haviam aulas boas, cara. Só de lembrar de aula, eu fico feliz. Eu nunca valorizei tanto a aula como eu valorizo hoje. E eu tava vivendo coisas que não eram comuns de sala de aula de uma escola normal. Era como se eu tivesse inserido em um novo sistema. E eu tava aproveitando aquele novo sistema. Mas também existiam aulas chatas, né? Sempre tem. Ouvi muitas festas. Muitas danças. Gira, gira, King, 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 King. Músicas novas, novos amigos. Hora de ir pra casa. Tchau, porque a gente já vai embora. Hora de ir pro Tchau, pessoal. terminal pegar hora. Novos romances. E a presença de álcool, porque a maioridade chegou e a gente começou a provar coisas que antes não podia. Como sempre, para uma boa história, precisa de um coração quebrado. E essa não era diferente, não. Existia sim um coração bem quebrado. Quebrado como em histórias, sufocando, se entregando a qualquer um em busca de redenção. Faltava-lhe algo. Eu sabia que faltava, todo mundo sabia que faltava. Mas eu tinha esperança de dias melhores e eu desejava que viesse dias melhores. Eu via o mar pela manhã. Às vezes via a imensa quantidade de água e às vezes pássaros andavam pelo chão como se uma temerosa seca tivesse chegado e toda aquela água tivesse sumido dali. De onde eu vim, você lembra? Eu era trancafiada, mal via o mundo, tão protegida, numa casa que às vezes parecia casa, mas às vezes parecia prisão. Eu vi o mar ao fim do dia no caminho de volta pra casa. E a minha maior preocupação era terminar o período com notas boas e não ser assaltada. Eu começara a realmente me sentir adulta. Eu ficava indo e vindo por aí com meus próprios pais, aprendendo que ônibus, que lugar, qual parada. Tendo tantas responsabilidades, como uma casa, comigo, com meu futuro. Pareceu o começo do que seria uma grandiosa jornada daqueles que começaram suas vidas em 2000 e já haviam passado da maioridade. Eu havia provado o sabor da liberdade.
Ela era tão, mas tão recompensadora como uma droga que te desafia a viver. E uau! Ser livre era exatamente como diziam ser. Ser livre é ser quem você é, fazer o que você quiser, sem se preocupar com o que o outro vai achar, falar, pensar. Livre é quem liberta os sentimentos, as vontades, as loucuras, quem se joga sem pensar. Liberdade, meu bem, é uma saga de se jogar todo dia da pedra mais alta, de parapente, voar por todo o céu, sem deixar de ter o seu pé fincado no chão. Livre é quem se veste como se gosta, usa o cabelo como tá afim, assiste desenho ou jornal, ama a música que ama, sem achar que tá cafona ou que tá brega. Gente que se permite, se impõe. Não creio que poderemos encontrar alguém no mundo de hoje que não queira ser livre. Isso me fez pensar, por que por tanto tempo eu me sentia presa? E se eu era realmente presa, se eu não sabia o que era liberdade? Eu cresci com vontade de ser livre, de criar asas e voar, percorrer o mundo e pelo mundo ser percorrida. E então, descubro pouco antes da minha suposta liberdade, que eu nem eu mesmo sabia o que era ser livre de verdade. Percebo que eu, com a minha doce ignorância, nunca passei de uma doce menina mimada que queria sair de casa. Lembro-me que não existe liberdade maior do que olhar pra cima e perceber que tudo isso que eu vejo, e que também eu nem vejo, é meu. Que todas essas milhares de estrelas fazem parte da minha liberdade. Liberdade essa que eu não preciso de muito para tê-la, mas que eu achava que eu precisava de absurdamente o mundo inteiro. Ela sempre esteve ali, ao meu alcance. E observando um pouco mais fundo, é que eu realmente sei que a tão sonhada liberdade que realmente me prende. Eu não preciso de muito para estar liberta. Eu não preciso de muito para me sentir feliz hoje. Eu só preciso do simples, e o simples por si só me deixa livre. E foi uma preciosa jornada para chegar até aqui e aprender isso tudo. Mas um dia, a maior preciosidade da liberdade foi arrancada de todos nós: o contato. Foram criadas inúmeras regras de convivência. Manter distanciamento de ao menos 1 metro entre as outras pessoas. Dar preferência a pagar em cartão ao invés de dinheiro. Passar álcool em gel nas mãos. Limpar produtos com álcool 70 antes de guardar. Tirar os sapatos e deixá-los lá de fora.
manter os ambientes arejados, tomar banho e colocar as roupas para lavar sempre que voltar da rua, limpar a casa com frequência, evitar aglomerações, não usar nada compartilhado, usar máscara que cubra nariz e boca. Usar máscara que cubra nariz e boca. Agora eu conheço mais dos olhos das outras pessoas e desconheço as pessoas. Eu não sou capaz de reconhecê-las na rua. O meu cérebro teve que se adaptar a reconhecer pessoas pelos seus olhares ou características externas, como um sinal, a forma como anda. Porque ele perdeu a face. Ele não consegue mais se lembrar. Porque ele não vê. É comum do ser humano lembrar de alguém assim que olha o seu rosto. Mas quando você tem boa parte do rosto coberto, como você vai lembrar de alguém? E as pessoas passaram a passar despercebidas umas pelas outras. E as pessoas passaram a morrer como em um turbilhão. E em todo lugar. E estava em todo lugar, em todas as manchetes, em todos os jornais. E todo mundo só sabia os sintomas. Alguns tinham febre, falta de ar, cansaço e perderam o paladar e o olfato. E outras nem tinham sintoma nenhum. E o pior, é transmissível. As pessoas pouco a pouco iam sendo catalogadas em assintomáticas ou sintomáticas. E com medo, e com medo, e com medo todos os dias. As pessoas passaram a ter medo de adoecer ou adoecer outras pessoas. É até estranho, sabe? Porque eu tô falando as pessoas, sendo que tá todo mundo vivendo mais sozinho. Daí você deve pensar, então vai no hospital. Mas o hospital é o lugar menos seguro a se ir. Na verdade, nenhum lugar mais era seguro. E também, não era o melhor momento para isso tudo estar acontecendo. Inúmeros problemas mentais já afetavam as pessoas antes e começaram a afetar ainda mais. O medo aumentou a ansiedade entre as pessoas. O pedido de isolamento da justiça, dos órgãos públicos, afundava as pessoas na depressão. Eram inúmeras lutas, mas todas as lutas eram invisíveis. Tivemos que aprender sobre paciência de um método muito doloroso. Quem estava acostumado a correr sempre contra o tempo, ver o tempo correr contra si e parar. Ouvir o quê? O silêncio. Só isso. Ouvir o silêncio. E sem saber quanto tempo tínhamos, queremos viver logo de tudo. Algumas pessoas estavam sendo extremamente imprudentes e curtindo festas clandestinas e indo pra boates. Mas outras estavam com tanto medo que se refugiavam e comiam de tudo porque não sabiam se iam viver até pelo menos amanhã. Mas, no resumo, a vida não para. Ela não para se a gente tá em pandemia, ela não para porque a gente foi obrigada a parar. Mas ela pediu calma. Calma. Mesmo com a velocidade com que as pessoas iam morrendo dia após dia, a vida ela sim pediu calma. E ela foi ouvida, quer você queira, quer eu queira, quer ninguém queira. Enquanto todos nós estávamos começando a nos esconder, enquanto as chaves dos carros acumulavam poeira, e as pessoas esperavam ansiosas pelas suas corridas a pé, enquanto os céus estavam menos cheios de visitantes, a terra pôde enfim respirar. As praias elas eram mais silenciosas agora. Algumas pessoas ainda iam, mas não era mais como antigamente. Ela recebia até visita de animais que nem habitavam ali com frequência. Os céus tinham menos poluentes, mas as árvores ainda assim eram muito maltratadas. Tivemos que desacostumar a abraçar as pessoas, beijar em seus rostos ou andar de mão dadas por aí. Tivemos que aprender
a temer espirros, gripes, falta de ar. Tive que evitar as pessoas, tive que voltar para casa, tive que ver fronteiras fecharem, comércios fecharem, as pessoas obrigadas a irem para casa. Tive que ligar mais o telefone, tive que passar mais horas na frente do computador, tive que ver pessoas adoecerem e rezar para melhorarem. Tive que enterrar amigos, parentes, enterrar meu próprio pai. Tive que fechar minhas portas, não só as que eram para a rua, mas da minha própria alma. Mas fomos achando outras formas de estar feliz. Finalmente despertou aquele amor incondicional que eu desejava. Nasceram novos laços de amor, fortaleceram laços antigos. Aprendemos a ligar mais para os nossos familiares. Aprendemos novas coisas, porque o tédio estava consumindo, então existia a necessidade de se reciclar. Ver a partir dali. Muitos procuraram refúgio na fé, independente de religião ou crença. Outros, na própria natureza. Aprendemos a plantar mais o nosso alimento. Aprendemos a plantar mais o nosso alimento. Aprendemos a gostar de conversar, a largar um pouco mais do celular, a sentar na mesa, a procurar coisas que despertem em nós o desejo de viver novamente. Fizemos mais chamadas de vídeo. E foi até um contraponto, porque por mais que usássemos muito as redes sociais, os eletrônicos, ao mesmo tempo parece que estávamos desvinculando deles. Passamos a trabalhar em casa. Nasceram problemas, morreram problemas. Mas as pessoas acharam um jeito de continuar unidas. Adoecemos juntos, nos curamos juntos. Infelizmente não para todos, mas a força ficou para a nação. E cada um resolveu que dar o braço, a abraçar, a ajudar, era o melhor que você podia fazer. Foi criada inúmeras correntes de apoio, de oração, de união. E as pessoas, mesmo com a sensação de tristeza mundial pelo número de pessoas que morriam, elas ainda assim conseguiam ficar unidas e celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar aqueles que ainda estavam aqui. A dor no peito de quem já tinha ido era tremenda, mas ainda assim aqueles que ficaram arranjaram motivos para seguir em frente. Sofrendo, lógico, perder alguém quando não se está esperando e por uma razão que até hoje se pergunta como acabar, é como ceifar a vida de alguém que tinha ainda muito para viver e não tinha chegado seu dia. Mas as pessoas entenderam que isso era um propósito maior, isso não era eu, não era você. Isso aconteceu porque era o momento de acontecer. Talvez por causa de Deus, talvez obra do universo, não sei. Mas aconteceu. E as coisas vêm, as coisas vão, há tempestades, há chuvas, mas a coisa mais certa é que uma hora vem o arco-íris. Só precisamos ter força de aguentar e esperar ele chegar. E fomos cada um descobrindo por si só os seus pontos de equilíbrio.
Às vezes de mão dadas com alguém, ou às vezes sozinho. Mas todo mundo, independente do que fazia, arranjava um jeito de equilibrar tudo isso que acontecia com ainda estar bem mentalmente. Haviam quedas, momentos em que não era bom estar ali, não era bom viver aquilo. Mas ainda assim, a gente tentava novamente, levantava e seguia os dias um após um, torcendo para que de 15 em 15 dias viesse uma notícia melhor, que as fronteiras fossem baixando, que tudo fosse voltando ao normal. Mas se passou meses e meses, e tudo que a gente fazia era se equilibrar, as contas, a vida, o emocional. E se passou ano. E até hoje a gente não sabe ao certo aonde que isso tudo vai. Talvez pra você, diário, sabe, isso não seja nada. Seja só uma boa história, uma história de terror, de drama. Mas para o ser humano isso tudo foi muito asfixiante. Esse ano não foi de todo ruim, não foi mesmo. O mundo se adaptou. As festas ficaram virtuais, as pessoas passaram a diminuir o contato físico, mas aumentar o contato virtual, ser mais solidárias, ajudar uns aos outros. E o meu coração, por exemplo, ele cicatrizou. Ele abriu uma ferida enorme, que nunca vai curar, mas a outra existente se curou. E vivemos o amor mais intenso possível em um ano de pouco contato. Nos reinventamos inúmeras vezes e regamos tudo da maneira mais possível. Tentávamos ser felizes em lugares vazios, assistíamos filmes, séries e pipocas, procurávamos entretenimento para poder passar por isso tudo inúmeras vezes e a quantidade de vezes que fosse preciso. Só tirávamos as máscaras para nós mesmos e ainda com medo um do outro. Não que um fizesse algo com o outro, mas medo de causar algum problema para o outro. Apesar de tudo, da vacina e de todos os estudos que até agora foram feitos, ainda evitamos estar perto das pessoas que mais amamos. E nunca foi por medo de morrer. Talvez nós mesmos não tenhamos medo de morrer, mas a gente tem medo de matar quem mais ama. Eu não sei que dia isso vai acontecer. Não sei que dia isso vai acabar. Foi muito bom te ver. Até breve. É isso. Depois eu te conto como ficou o final dessa história. Até outra vez.